Nesse vídeo, vamos falar sobre pecados sexuais que destruíram a vida de muitos homens na Bíblia. O pecado sexual muitas vezes é visto por nós como algo abominável. Deixamos de lado alguns pecados comuns, como a idolatria e a mentira, e damos mais ênfase nos pecados sexuais. E não é de hoje que as pessoas colocam, esse pecado na parte mais alta da prateleira. E quem são os homens na Bíblia que cometeram esses pecados sexuais? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Em primeiro lugar, vamos falar de um homem que era considerado alguém segundo o coração de Deus. Você já ouviu a história de Davi e seus pecados? Davi era rei de Israel e estava no auge e mandava em tudo. Ele tinha muito poder, seja no reinado ou fora dele. Durante uma tarde, enquanto observava do telhado de seu palácio, Davi viu uma mulher chamada Batseba tomando banho. Ele se sentiu atraído por aquela moça e, apesar de saber que ela era casada com Urias, Davi não ligou muito para isso. Davi enviou mensageiros para trazer Urias até o seu palácio. Davi teve relações sexuais com Batseba e ela concebeu um filho. Mas observe que Davi havia desobedecido a ordem moral de Deus sobre se unir com uma mulher que não pertencia a ele. Quando Davi descobriu que Batseba estava grávida, ele tentou encobrir seu pecado de uma forma descarada. Ele agiu como um ímpio e tentou usar de má fé com Urias. Ele chamou Urias de volta do campo de batalha, esperando que ele passasse a noite com Batseba. E sendo assim, Davi poderia burlar o seu ato pecaminoso, dizendo que o filho pertenceria a Urias e não a ele. Entretanto, Urias se recusou a ir para casa, alegando que não era certo desfrutar do conforto juntamente com sua esposa, enquanto seus companheiros de batalha estavam lutando. Aí Davi, que já estava agindo de má fé, não se contentou com isso e tomou uma atitude ainda mais drástica. Ele ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha. E quando isso aconteceu, não teve jeito, Urias morreu. Observe que tudo isso aconteceu por causa de um pecado sexual. Davi abusou de Batseba, engravidou ela e depois queria burlar a gravidez, incentivando Urias a ter relação com a sua própria mulher. Isso é um absurdo, mas é isso que o pecado faz. Observe que as consequências são graves. Os pecados sexuais são como aquelas pequenas raposinhas que vão entrando na vinha, até acabar com tudo. Aí depois, Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi sobre o seu pecado. Natã contou uma parábola a Davi, revelando de uma forma indireta o pecado cometido por ele. Aí Davi reconheceu seu erro e confessou: pequei contra o Senhor. Depois de tudo isso, Natã disse que o filho concebido por Davi e Batseba morreria, mas Davi seria perdoado por Deus. Agora, o negócio é o seguinte: o pecado de Davi é considerado grave, envolvendo adultério, e não somente isso, mas ele também cometeu homicídio. Entretanto, também a história de Davi mostra que ele se arrependeu e pediu perdão a Deus. Já imaginou você, como rei, ficar sabendo que o seu pecado foi noticiado entre o povo? Não é fácil. Davi escreveu o Salmo 51 como uma oração de arrependimento, reconhecendo sua transgressão e pedindo o perdão de Deus. Embora tenha enfrentado as consequências de seu pecado, Davi encontrou restauração e continuou sendo considerado um dos maiores reis de Israel. Então, até mesmo o pecado sexual tem perdão, mas as consequências são graves. Davi era rei, mas Deus não poupou os seus atos. Deus o castigou, mas Davi recebeu perdão. Agora, vamos falar sobre Sansão. Quem diria, hein? Um homem forte e corajoso que foi vencido por uma paixão. Muitos homens já caíram por causa de uma noite de prazer. A história de Sansão é encontrada principalmente no livro de Juízes, capítulos 13 a 16. Sansão era um juiz de Israel escolhido por Deus para libertar o povo israelita dos filisteus, que os oprimiam naquela época. Apesar de Sansão possuir uma força sobrenatural que vinha de Deus, ele também tinha fraquezas,
o seu pecado sexual foi muito mais forte que ele. Em Juízes capítulo 14, Sansão pede a seu pai para se casar com uma mulher filisteia, apesar de Deus ter proibido os israelitas de se casarem com pessoas de outras nações. Então, já começou tudo errado. O pai de Sansão tentou convencê-lo a escolher uma mulher israelita. Sansão era muito teimoso e insistiu em fazer uma escolha que não era muito típico, se tratando de uma relação íntima com alguém, principalmente envolvendo mulheres. Daí em diante só vem desgraça, né? Em Juízes 16, Sansão se envolve com uma mulher chamada Dalila, que é subornada pelos líderes filisteus para descobrir a fonte de sua força. Sansão inicialmente brinca com ela, né? Tentando fazer com que ela usasse diferentes maneiras de enfraquecê-lo. Mas Dalila persistiu e finalmente Sansão revelou que a sua força estava em seus cabelos, que nunca foi cortado como voto a Deus. Só para você entender, Sansão era um nazireu. Nenhuma navalha deveria ser usada em seus cabelos. Era um sacrilégio fazer isso. Só que enquanto ele dormia, Dalila cortou seus cabelos e Sansão perdeu a sua força. Os filisteus o capturaram, o cegaram e ainda o levou preso. Não sabemos se houve ou não alguma relação íntima entre Sansão e Dalila. Provavelmente sim, houve, porque no hebraico, às vezes, algumas palavras são usadas de uma forma eufêmica. Ou seja, quando fala, por exemplo, a mulher deitou aos pés de tal homem, é porque teve relação. Na verdade, nos tempos bíblicos, era muito comum um homem se deitar com outra mulher e no outro dia dispensar a mulher. Não foi o caso de Dalila. Entretanto, o que nós entendemos é que sim, houve relação íntima entre Sansão e Dalila. Entretanto, Sansão também pecou por se unir a uma mulher filisteia, algo que Deus não tinha ordenado. Depois de tudo isso, o que aconteceu, né? O que parece é que a fraqueza dele estava diante das seduções de Dalila, que levou ele a cair nas mãos dos filisteus. Muitas pessoas acham que Sansão foi um grande exemplo na Bíblia, mas é importante ressaltar que a história de Sansão não é apresentada como um exemplo positivo, mas como uma advertência sobre as consequências da desobediência e do envolvimento com pessoas que não compartilham a mesma fé e valores. Então, ele deixou a sedução de uma mulher ser maior que seu compromisso com Deus. Ele rompeu algumas barreiras culturais por causa do seu desejo sexual por uma mulher. As consequências foram gravíssimas. O fim da vida dele foi terrível. Observe que a raiz do seu pecado foi por causa de um desejo sexual por uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. Então não repita o mesmo exemplo de Sansão. Agora, o caso mais chocante da Bíblia é o caso de Amnon. Você se lembra desse homem na Bíblia? Tamar era uma das filhas de Davi. O meio-irmão de Tamar, um cara safado conhecido como Amnon, se apaixonou por ela, mas Tamar rejeitou Amnon. Entretanto, ele não conseguiu lidar com o seu amor não correspondido, e daí sabe o que ele fez? Ele foi buscar um conselho de um amigo. Esse outro amigo, que também era safado, ensinou como fazer a coisa errada da forma certa. Amnon fingiu que estava doente para atrair Tamar para o seu quarto. Quando Tamar foi visitá-lo, Amnon pegou ela à força e a violentou sexualmente. Foi um abuso sexual. Amnon sentiu desprezo por Tamar e a expulsou. Quem deveria, na verdade, sentir desprezo era Tamar e não Amnon. Ela ficou desolada e seu irmão Absalão, o outro filho de Davi, ficou sabendo do que tinha acontecido. Aí ele planejou se vingar e 2 anos depois matou seu irmão por abusar de sua irmã. Depois que eu falei sobre esses personagens bíblicos, podemos ver que no final ninguém ficou impune. Todos pecaram e receberam aquilo que eles plantaram. Alguns morreram por causa de seus pecados e outros não, mas sofreram grandes consequências. Se esses homens da Bíblia não foram poupados de tentações, imagina nós, nessa era digital onde temos acesso à internet e presenciamos pessoas quase seminuas nas ruas. O apóstolo Paulo, ele é bem enfático ao nos dizer o seguinte, que entre nós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para nós que somos considerados santos.
Isso está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 3. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que assistimos ou com os desejos que aparecem em nossos corações. Nem tudo é bom. Nem todo desejo é lícito. Por isso podemos correr o risco de cair no mesmo pecado que esses homens caíram. Por isso, feche as brechas e tenha uma vida de confissão e de devoção diante de Deus. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.